Bom dia, boa tarde ou boa noite, telespectadores. Sejam bem-vindos a mais uma apresentação do Grupo PET Física. Meu nome é Matheus Vieira Camargo Ramos e hoje estarei apresentando a vocês a minha pesquisa. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, deixe seu joinha e não esqueça de acionar o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização, pois isso auxilia muito o nosso trabalho aqui. Então, sem mais delongas, vamos à apresentação. O título do meu trabalho consiste nos estudos espectroscópicos da interação da albumina com a eosina. Fui orientado pela professora doutora Tânia Tominaga, somos do Departamento de Física da Unicentro, sou bolsista pelo PET e aqui tem meu e-mail para contato, caso haja alguma dúvida. Mas em primeiro lugar, o que é um tumor? Um tumor ele caracteriza-se por ser um crescimento anormal de tecido vivo, podendo esse ser benigno ou maligno. No caso do maligno, ele é comumente conhecido como câncer. E o câncer é reconhecidamente a moléstia que mais apreensão tem provocado na história da humanidade. E os 3 tratamentos classicamente adotados contra o câncer são a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia, que no caso seria a remoção do tecido lesado e os seus arredores. Entretanto, essas apresentam inúmeras desvantagens, como por exemplo desfiguração do paciente, prejuízo à sua autoestima e inúmeros efeitos colaterais, além de uma perspectiva de cura nem sempre eficaz. Em virtude disso, tratamentos alternativos têm sido desenvolvidos, dentre os quais se inclui a terapia fotodinâmica. Aqui temos algumas representações de como são esses crescimentos anormais, que podem ser conhecidos como câncer se eles forem considerados malignos. Mas o que é a terapia fotodinâmica, então? Essa constitui-se a partir da combinação de luz, oxigênio molecular e um composto fotossensibilizador. Além disso, ela visa também a destruição localizada do tecido vivo anormal mediante sua necrose ou inviabilização, assim como também a desativação de vírus, destruição de fungos e bactérias. E agora irei comentar de forma mais simplificada como ocorre esse processo. Então, inicialmente, o meu composto fotossensibilizador encontra-se na sua forma inativa. Até aí não acontece nada. No entanto, quando aplicamos uma fonte de luz com um comprimento de onda específico, ele torna-se um composto ativo. Isso porque quando excitamos essa molécula com luz, ela irá transferir energia para o oxigênio, podendo assim apresentar de 2 formas, em oxigênio triplete, que é o oxigênio bom, aquele que a mitocôndria consegue, por exemplo, utilizar para formar energia, mas temos também a formação de oxigênio singlete, que é quando os spins estão antiparalelos e ele oxida, e onde ele estiver, ele vai destruir. E esse último oxigênio, que é o singlete, que é o responsável por causar um estresse oxidativo que pode levar as células à morte. Então esse que é o interessante para o nosso trabalho, que a gente consiga formar. Então quando essa luz fizer com que ocorra a transferência para o oxigênio molecular e ele forme o oxigênio singlete, é ele que vai fazer com que ocorra essa regressão do tumor ou a morte celular. Aqui temos uma representação de como ocorre no corpo humano. Então nós temos o tumor, nós aplicamos o composto fotossensibilizador e quando nós irradiarmos, ela vai fazer com que ocorra um estresse oxidativo, se gerar a formação de oxigênio singlete, levando as células à morte. No entanto, também temos que ter algumas características importantes nesses fotossensibilizadores para que eles sejam utilizados na terapia fotodinâmica, como por exemplo ser solúvel em água, porque não adianta ter um composto que seja solúvel em álcool, que eu não vá conseguir utilizar no corpo humano, pois isso poderia tanto causar graves efeitos colaterais, como por exemplo também levar a pessoa à morte. Então ele precisa ser solúvel em água. Além disso, é importante que ele apresente uma banda de aproximação próximo aos 600 nanômetros, pois nessa região nós teremos maior penetrabilidade de luz na pele. E por que a albumina, então? A albumina é uma proteína produzida naturalmente pelo fígado humano, mas que ela também pode ser encontrada em alta quantidade no leite e na clara do ovo. E dentre as proteínas presentes no sangue humano, ela é a mais abundante. E as várias funções da albumina são manutenção e construção de tecidos, função osmótica, que vai permitir a passagem dos minerais pelas células, presença de aminoácidos essenciais na formação de hormônios, e a última que ela vem devido a outras características, como porque a albumina sérica ela também vai se ligar a inúmeros fármacos e ela vai poder afetar fortemente a maneira como eles estão distribuídos no corpo. Então, como a albumina sérica ela é muito abundante no sangue e tão fácil de purificar, ela foi uma das primeiras proteínas a serem utilizadas pelos cientistas. Então isso leva à função principal pensada para esse trabalho, que é o transporte de diversas substâncias em nosso sangue. Atualmente também a proteína similar
do sangue de boi, a albumina sérica bovina, ela é largamente utilizada em pesquisa quando se necessita de uma proteína genérica. Aqui eu trago também os objetivos desse trabalho, que o objetivo geral era investigar a potencialidade da eosina como agente terapêutico no tratamento de câncer, e os objetivos específicos eram dois: avaliar físico-quimicamente a potencialidade da droga para uso medicinal e avaliar o fenômeno de agregação do composto na presença da albumina. No entanto, devido ao fato de nós iniciamos com outro composto fotossensibilizador, que ele não apresentou atividade fotodinâmica, que era a violeta genciana, e devido à pandemia que tivemos que interromper nossos trabalhos experimentais nos laboratórios, então nós acabamos mudando os nossos objetivos, focando mais em uma revisão bibliográfica bem abordada, assim, digamos, dessa forma, e também aplicando uma outra técnica, que é a quimiometria, que eu vou falar mais pra frente para vocês. Só que para vocês ficarem por dentro um pouco de como seria utilizado a técnica de absorção óptica nesse trabalho para averiguar a interação da albumina com o nosso composto fotossensibilizador, nós utilizamos esse espectrofotômetro, e aí por absorção óptica ele vai dar algumas informações para a gente do nosso composto. Então, esse equipamento é um instrumento de análise que ele é amplamente utilizado em laboratórios de pesquisa, capaz de medir e comparar a quantidade de luz, radiação eletromagnética, absorvida, transmitida ou refletida por uma determinada amostra, seja ela solução sólido transparente ou sólido opaco. Além disso, através desse equipamento, basicamente ele vai conseguir identificar para a gente, quando incidirmos numa fonte de luz, o comprimento da luz presente na amostra, indicando uma razão da intensidade da luz que a amostra absorveu e quanto ela atravessou. Essa absorvância ela é diretamente proporcional à concentração da luz que temos na amostra também. Então, no caso, quando nós incidirmos a luz na amostra, parte é transmitida, parte é absorvida e parte é refletida. E ela nos fornecerá um grafo mais ou menos dessa forma, que refere-se à absorvância em função do comprimento de onda. E vai ser característico para cada composto, terá um espectro característico. No caso da eosina, ele tem um espectro característico de pico em 516 nanômetros e picos menores que são em 300 nanômetros mais ou menos. Então, quanto à revisão bibliográfica, nós realizamos uma pesquisa bibliográfica com diversos trabalhos presentes na literatura acerca inicialmente da eosina e suas aplicações na terapia fotodinâmica e sobre a albumina bovina sérica e fármacos. Quanto à eosina são caracterizadas como corantes xantenos. Esses corantes eles possuem ainda algumas propriedades satisfatórias para a terapia fotodinâmica, como um considerável rendimento quântico, de oxigênio singlete, baixo custo e intensa absorção de luz na região visível. Entretanto, por eles não absorverem comprimento de onda adequado para a máxima penetração de luz nos tecidos, esses corantes então eles são mais indicados para tratamento de lesões superficiais, que é o que eu tinha comentado anteriormente, que as características deles são importantes que seja perto de 600 nanômetros por conta disso. E além de sua considerável atividade fotodinâmica em bactérias e fungos, que foi apresentado na literatura, foi possível perceber que existem outros diversos estudos de sua aplicação com diferentes alvos. Além de terem trabalhos que envolvam a eosina e a albumina para o uso da terapia fotodinâmica, um dos trabalhos que nos intrigou a realizar este estudo diz respeito ao estudo onde utilizaram hidrogel como forma de transportar e liberar fotossensibilizadores, que está presente nesse trabalho aqui. Eles analisaram 5 compostos tidos como fotossensibilizadores, dentre esses a eosina Y. E assim como os demais fotossensibilizadores, a eosina foi absorvida pelo hidrogel e foi possível utilizá-la como carreadora. Por fim, mesmo após essa liberação do fotossensibilizador, tornou-se capaz de apresentar a geração de oxigênio singlete, mostrando que esse fotossensibilizador permaneceu altamente ativo após a sua liberação. E quanto à albumina bovina sérica, a principal via de administração de compostos fotossensíveis é a intravenosa, com consequente distribuição para todo o corpo. Então, um acontecimento importante na distribuição sistêmica de um fotossensibilizador para os tecidos através do sangue e posterior internalização pelas células-alvo é a sua ligação com componentes do soro, incluindo as lipoproteínas e a albumina. A albumina sérica humana é a proteína mais abundante no soro sanguíneo, que foi o que eu tinha comentado anteriormente. Tem sido muito utilizado devido à sua estabilidade, disponibilidade, baixo custo e semelhança estrutural com a albumina humana,
que chega a mais ou menos uns 70% de semelhança estrutural. Então, em um dos trabalhos que nos entregou a realizar este estudo diz respeito a esse trabalho aqui, que eles utilizaram a albumina de soro bovina com o propósito de carrear o iodeto IR780 para formar nanopartículas. Eles perceberam uma redução na toxicidade, além de geração aprimorada de oxigênio singlete. E quando eles realizaram os testes em vivo, eles mostraram uma elevada inibição do tumor em camundongos também. E como eu comentei anteriormente, né, que a gente utilizou também, aplicamos a técnica de quimiometria. Então nós utilizamos a quimiometria para investigar o equilíbrio químico ácido-base, pois o pH do meio ele vai determinar as espécies protolíticas presentes, que por sua vez regulam a funcionalidade das biomoléculas e interferem também na atividade fotodinâmica dos fotossensibilizadores, pois vão afetar a absorção e a farmacocinética e outras propriedades também. De uma forma mais simplificada, utilizamos a quimiometria para averiguar em qual pH seria o ideal para que fosse possível trabalhar com o composto. Isso é, em qual pH eu teria apenas uma espécie do meu composto que estou trabalhando, o qual neste caso é a usina. Devido aos grandes avanços em hardware e software, o uso de computadores para interpretar resultados de medições químicas aumentou drasticamente nos últimos anos. E os modernos instrumentos analíticos eles têm a capacidade de produzir respostas multivariadas para cada amostra, gerando a necessidade de métodos matemáticos, estatísticos para tratamentos de dados e a máxima extração de informações relevantes também. Foi nesse panorama que surgiu a quimiometria, que era considerada uma área da química destinada à análise de dados de análise multivariada. Embora a quimiometria seja uma área relativamente nova, ela já produz um grande impacto no campo da espectroscopia, que foi onde nós utilizamos. Para a realização da quimiometria foi utilizado o software Mazda, que foi desenvolvido pela professora doutora Ieda Spacino Scarmino, Departamento de Química da Universidade Estadual de Londrina, e foi gentilmente cedido para a nossa pesquisa. E esse software ele possui 4 aplicativos com diferentes funções, nos quais ele nos pede informações referentes aos espectros obtidos anteriormente, como a quantidade de espectros que estarei trabalhando, por exemplo. Então ele fornece mais ou menos ele abre janelas similares a essa, onde ele pergunta o nome do arquivo de entrada, o nome do arquivo de saída, quantos espectros nós temos no nosso composto que nós estamos querendo analisar, quantas espécies nós acreditamos que temos nesse composto, e aí vai gerar outro gráfico para a gente. Então, no caso, inicialmente nós utilizamos esses dados aqui, que foi referente à variação do pH, onde nós fizemos a variação do pH de 2,84 até 11,81 da minha amostra, da eosina. E nós obtivemos esses dados aqui, que isso mostrava para a gente apenas que para pHs muito baixos ela variava muito seu espectro, então ele deformava o seu espectro eletrônico. Então isso poderia ser uma coisa ruim para a gente não saberia com qual espécie nós estaríamos trabalhando. Para pHs altos, nós acreditávamos que não havia muita mudança no nosso espectro, então acreditávamos que em pH 7,51 seria o pH ideal para ser trabalhado, mas nós não teríamos tanta certeza. Quando nós fizemos a quimiometria, nós mostramos que tínhamos 2 espécies no nosso composto. Para pHs, eles iam variando, até aqui teria mais ou menos até 8, aqui teriam 2 espécies, até 10 também, só que nós percebemos que em 10,17 havia uma interseção das minhas espécies, mostrando então que nesse ponto aqui poderíamos considerar que seria o pH ideal para ser trabalhado, pois se aqui eu quisesse tentar trabalhar no pH 7, aqui eu não saberia exatamente qual espécie que eu estaria trabalhando, pois eu não teria certeza de quantas espécies eu teria de uma e quantas espécies eu teria de outra. Por exemplo, aqui eu poderia ter 70% de uma e 30% da outra, 40% de uma ou 60% da outra, mas isso seriam suposições. Apenas no pH 10,17 eu conseguiria ter uma certeza de qual estaria trabalhando, então esse seria o considerado o pH ideal. Quanto à influência da albumina sérica agregada ao fotossensibilizador, até o presente momento, devido à pandemia do novo coronavírus, não foi possível realizar as análises com albumina e sua agregação ao fotossensibilizador, e assim verificar seu comportamento e influências para a ocorrência do efeito fotodinâmico. Antes de finalizar essa apresentação, eu queria mostrar para vocês como que nós confirmamos, entre aspas, como nós averiguamos
se o nosso composto anteriormente, a eosina nesse caso, ela realmente teve atividade fotodinâmica nas células. Então nós fizemos ensaios citotóxicos nesse composto antes, mostrando que no escuro, quando nós não irradiávamos o nosso composto, ele se tornava tóxico a partir de concentrações grandes, consideradas grandes, que era a partir de 32 microgramas por ml. No entanto, quando nós irradiamos nosso composto, esse composto já se tornou tóxico a partir de concentrações bem pequenas, a partir de concentrações como 4 microgramas por ml, e ele tinha morte quase total já em 64 microgramas por ml. Então, isso já mostrou pra gente que nosso composto ele tinha atividades fotodinâmicas, mas a gente tinha que ainda fazer mais análises, como, por exemplo, a análise da quimiometria, que ela foi de extrema importância para esse trabalho. Então, a partir do presente trabalho, pode-se ter uma gama de informações de utilização de fotossensibilizadores utilizado nesse trabalho, no caso a eosina, e sobre a proteína na qual pretendia agregar o fotossensibilizador, ver como influenciavam quanto à possibilidade de ser utilizado para a terapia fotodinâmica. Espera-se que seja possível ainda realizar experimentos desse composto com albumina e que esses resultados sejam disseminados para a área da medicina, trazendo-se com isso avanços para tratamento contra o câncer e outras patologias. Aqui apresento algumas referências para vocês desse trabalho. E meus agradecimentos em especial à minha orientadora, professora doutora Tânia Turmo Dominado, ao Departamento de Física, à Unicentro e ao GFANMA pela possibilidade de utilização dos equipamentos, ao Grupo PET Física por todo o apoio também, ao Ministério da Educação pela bolsa e aos amigos. E meu muito obrigado. Caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo e-mail, pode deixar suas perguntas aqui embaixo no YouTube e não esqueça de deixar o seu joinha se você curtiu, se inscrever no canal também, como eu já tinha pedido. Obrigado e até a próxima.